O medo sempre foi o grande companheiro da humanidade. Às vezes silencioso, às vezes gritante. Tentamos ignorá-lo, mas ele continua a viver no nosso corpo, no nosso cérebro, nas nossas memórias, nas nossas sombras. No entanto, o medo não é nosso inimigo, é um mensageiro. Ele quer nos avisar, quer nos proteger, quer nos preparar. O desafio, então, passa não por eliminar o medo, mas sim compreendê-lo. Pois quando o entendemos, ele transforma-se primeiro em consciência e depois em coragem. E especialmente agora, neste período de Halloween e do Dia dos Mortos, o véu entre aquilo que tememos e o que é real torna-se mais fino. Vamos usar essa energia de transformação a nosso favor, invocando tanto a neurociência quanto a sabedoria da deusa Kali para compreendermos o medo de forma completa e integral. Se este vídeo ajudar você a entender melhor o medo para vencer, deixe o seu like se o YouTube mostra esse conteúdo para mais pessoas que precisam de coragem. O medo é o GPS no seu cérebro. Mas o que é que acontece quando esse GPS perde o sinal e começa a paralisar? Vamos entender a ciência primeiro. A neurociência explica o medo como uma resposta complexa e essencial para a sobrevivência. Embora se pensasse que a amígdala era o centro do medo, sabemos que essa emoção resulta da interação entre várias áreas do cérebro. Isso inclui o córtex pré-frontal, o hipotálamo, entre outras. Vamos entender isso de forma simples e rápida com uma metáfora. O cérebro como uma casa inteligente com sistema de segurança. Imagine que o seu cérebro é uma casa altamente tecnológica com vários sistemas interligados que garantem a sua segurança e bem-estar. A amígdala é o sensor de perigo e o alarme automático da casa, que dispara instantaneamente. Ela reage antes mesmo de você perceber o que é que está a acontecer. Se vê uma sombra estranha à noite, dispara o alerta. Perigo! Algo não está bem! Ela não analisa, ela reage por instinto e emoção. É super rápida. Já o gestor da casa, aquele que é o racional, que toma as decisões, é o córtex pré-frontal. É como se fosse o responsável principal da casa que recebe a notificação do alarme no seu telemóvel, celular e vai verificar as câmaras de segurança. Ele analisa a situação. É mesmo um ladrão ou só um gato a passar? Quando ele percebe que o alarme é falso, ele acalma o sistema, desliga a sirene e diz à amígdala: está tudo bem. O córtex pré-frontal, sendo o centro da razão e do autocontrole, ele ajuda-nos a regular o medo e a tomar decisões conscientes. Depois temos o botão de emergência, que é o centro de controle interno, que é o hipotálamo. E ele funciona como uma central técnica da casa. Quando o alarme, que é a amígdala, dispara, ele é o nosso botão de emergência que ativa os sistemas automáticos. E aí é quando acontece o aumento da frequência cardíaca, libertamos as hormonas do stress, que imediatamente prepara o nosso corpo para lutar, fugir ou paralisar. Então, ele transforma o medo em respostas físicas reais. O medo, então, não é um defeito, é uma informação, não é uma falha, mas sim uma sinalização. Longe disso, ele é o sistema de aviso mais antigo e útil do seu corpo. Ele diz-lhe: atenção, algo pode te pôr em risco. E se não houvesse esse aviso, essa informação, ficaríamos com a nossa casa inteligente sem alarme, sem gestor e sem sistema de resposta, completamente vulneráveis a qualquer perigo. Portanto, o medo é o seu instinto de sobrevivência a funcionar perfeitamente.
O problema é que, às vezes, esse sistema de alarme e o seu sensor, a amígdala, ficam demasiado sensíveis. Disparam por qualquer ruído, mesmo que não haja perigo real. É como um GPS que perdeu o sinal e começa a avisar que há trânsito ou obstáculos onde não existe nada. E nesses casos, o medo deixa de proteger e começa então a limitar a nossa vida, a desbloquear, vem autossabotagem, etc, etc. Então a solução do yoga para esse alarme falso passaria por ajudá-lo a recalibrar o GPS interno, ensinando o seu cérebro, o seu sistema racional, o seu córtex pré-frontal a distinguir de forma mais eficiente entre o perigo real e um simples alarme falso. Isso acontece porque ao praticar as técnicas do yoga, elas irão atuar profundamente na forma como você percebe o mundo e isso irá influenciar as suas decisões. Após anos de trabalho para recalibrar o GPS, porque precisa de tempo, o medo torna-se mais focado, ou seja, na maioria das vezes ele fica ligado a perigos que são realmente graves. Ou seja, depois de muito treino com o yoga, o medo fica mais esperto. Ele deixa de se preocupar com alarmes falsos e passa a focar só no que é de facto um grande problema. Então quer dizer que o medo não desaparece, mas fica direto e sensato. Eu mesma com 20 anos de prática de yoga tenho um grande medo: eletricidade. Pois é. E é simples, eu tenho a percepção que se ela me pegar não há nada a fazer. O engraçado é que eu não tenho nenhum episódio passado que me tenha marcado de algum grande choque elétrico. A minha experiência pode-lhe assim mostrar o ponto central. Com o yoga, o medo não desaparece, mas ele fica mais esperto. Ele só se liga a perigos com consequências muito sérias e não apenas com coisas que o assustam sem motivo real. Então, se o medo o assombra ou paralisa, a boa notícia é que o cérebro é como uma massa maleável, ao que os cientistas chamam a isso plasticidade cerebral, e é capaz de mudar com a experiência. Ou seja, cada vez que você enfrenta um medo e parece que está seguro, que está tudo ok, você pode estar literalmente a refazer as ligações dentro do seu cérebro. E você assim reaprende a reagir às mesmas situações com calma. É exatamente como reprogramar o sistema de segurança da casa para que ele aprenda a reconhecer que o gato no quintal não é afinal um ladrão. O seu gestor racional, CPF, córtex pré-frontal, está a ensinar ao alarme, que é a amígdala, a ser mais preciso. Então, e como eu disse lá no início, o medo é um mensageiro e não um ditador. Ele serve para o proteger, mas precisa de dialogar com o seu gestor racional, fazer ali a sua troca, tentar convencer para não dominar toda a casa. E quando esse diálogo funciona, você vive com um alerta saudável, só aciona o alarme quando for preciso e não com um alarme a tocar constantemente, com o sinal de perigo. Até agora a ciência explicou como o medo acontece no cérebro. O yoga, como um ponto de vista do hinduísmo, um darshana, por sua vez explica algo ainda mais profundo. Porque ele acontece na nossa alma. Entramos aqui no domínio de Maya, a ilusão. Então vai imaginar Maya como um véu ou como uma neblina que cobre os seus olhos. Por causa dela, nós confundimos o que é temporário com o que é real. O medo então aparece quando nós acreditamos totalmente nessa ilusão, que somos apenas corpo, que podemos perder algo essencial ou que a morte é um fim e não uma transformação.
Na filosofia do yoga, Maya não é algo mau, é simplesmente o pano de fundo que nos faz esquecer a nossa verdadeira natureza. Ela faz-nos confundir aquilo que muda com o que não muda. Faz-nos confundir o ego com a nossa consciência. O medo, então, é a reação da mente que se esqueceu quem é de verdade. Para entender melhor isto, veja. Imagine um viajante que entra numa caverna escura com uma pequena lanterna. Nas paredes vê as sombras distorcidas e pensa: monstros, perigo! Assusta-se e entra em pânico. Mas quando ele decide aproximar-se e iluminar as sombras com a sua lanterna, ele percebe que eram apenas projeções de pedras e raízes. Então, a sua mente é esse viajante, Maya é a caverna, as sombras são os seus medos, crenças, traumas, etc. E o medo é então apenas o reflexo da falta de luz. Pois, quando acendemos a luz da consciência, percebemos que o medo não era um inimigo, mas sim um mestre disfarçado, a apontar-nos para onde precisamos de mais luz. Kali é talvez o símbolo mais radical da verdade que destrói a ilusão. Com o seu aspecto assustador, língua de fora, colar de crânios, cabelos soltos e olhar feroz, ela representa exatamente o que mais tememos: a morte, o tempo, o fim ou o verdadeiro ego. Mas Kali não é a destruição pelo caos. Ela é a destruição para renovar, para transformar e para libertar. Ela corta as cabeças do medo e do apego para nos mostrar o que é eterno em nós. A dança dela é a dança da impermanência, a lembrança de que tudo o que nasce morre e tudo o que morre renasce, pois o que a vida nos tira volta-nos a dar. Você já não perdeu coisas na vida que depois voltou a ter de novo? Eu já, e muito. O grande ensinamento de Kali é este: o medo desaparece quando paramos de resistir à mudança. Ou seja, superamos o medo quando aceitamos a mudança e a renovação. Aceitar a mudança faz então o medo dissipar-se. Em certas alturas das nossas vidas, é certo que precisamos de matar, deixar para trás coisas, pessoas, crenças, ideais que simplesmente deixam de fazer sentido ou não servem mais nas nossas vidas. E isso faz parte da nossa evolução, de um ciclo de morte e de renovação. Essa renovação tem mesmo de acontecer porque não cabe tudo na nossa mochila para carregarmos ao longo da nossa vida. Enfrentar Kali é então olhar o medo nos olhos. Não para lutar, mas para reconhecer que ele é uma ilusão. Ela ensina que o medo é, na verdade, um portal para a liberdade. Quando o atravessa, descobre que nada pode ameaçar o que realmente é. Ou seja, quando reconhece que o medo é apenas um pensamento, uma emoção e não a realidade, ele perde a sua força. O medo é aquilo que nos paralisa e nos impede de fazer o que queremos. E ao passarmos por esse ponto de maior resistência que é o medo, você se liberta da paralisia que ele lhe impõe. Pois a sua verdadeira natureza, o seu eu interior, a sua essência, a sua alma é imutável e livre de medo. Quando se alcança esta compreensão profunda, percebe-se que as perdas, seja de dinheiro, de status, de relacionamento ou de outra coisa qualquer, podem ameaçar o seu ego, ou seja, a sua identidade superficial, mas não a sua essência.
Isto então ensina-nos que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a aceitação da impermanência e da mudança, que é o ciclo de Kali. Ao aceitar o medo como uma ilusão e atravessá-lo, você se conecta com a sua natureza mais profunda, que é invulnerável a todas as perdas e livre das preocupações do seu ego. Como arquétipo universal, Kali habita em todos nós. Ela é a força latente que destrói o que é falso para revelar o que é real. Busca a sua calma interior para transformar o medo em clareza. Para sentir a força de Kali a dissolver o medo dentro de si, vamos agora respirar fundo. Sente-se aí, confortável, descontraído, respire fundo pelas narinas, inspira, expira. E se puder, feche os olhos por um momento para repetir comigo mentalmente ou em voz baixa o mantra que eu vou vocalizar a seguir, focando-se na sua transformação. Om Krim Kalikaye Namaha. 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 Fique uns instantes em silêncio e sinta a vibração. É a energia que destrói a ilusão do medo e desperta a coragem. Depois da fúria transformadora de Kali surge Anahata, o chakra do coração que acolhe e transforma o medo em amor. É por isso que Kali tem a faceta carinhosa de Kali-Ma, Mãe Kali, entre outras facetas também. O fogo dela abre o caminho para a compaixão, pois só quem atravessa a escuridão do medo consegue amar a luz por completo. O maior ensinamento desta deusa é Vairagya, o desapego. O medo só tem poder porque estamos apegados à ilusão de que as coisas, corpo, posses, a segurança são permanentes. Quando aceitamos então a impermanência, que é o ciclo de Kali, o medo perde, dissolve-se e surge a verdadeira liberdade do ser para celebrar a continuidade da vida. À medida que o outono avança e é a estação do ano que nós estamos agora a viver, as folhas caem, a natureza está a ensinar-nos silenciosamente que morrer é apenas mudar de forma.
Não é por acaso que neste período tantas culturas celebram a morte e a sombra. O Samhain ou Samhain dos celtas, o Dia de los Muertos no México e o Halloween nas suas muitas variações. Todas estas celebrações evocam a mesma sabedoria que Kali ensina: o encontro com o escuro, sem fugir, e a reverência pela morte como parte do ciclo sagrado da vida. Por trás das máscaras, velas acesas e do doce à travessura, há um gesto ancestral. O gesto humano de fazer as pazes com o medo. E em cada cultura a mensagem se repete: olhar o escuro, aceitar a impermanência e celebrar a continuidade da vida. E é a própria filosofia do yoga a honrar a transformação como parte natural da existência. Bom, agora você pergunta: então se eu praticar yoga, vou deixar de ter medo? E a resposta é: o yoga não visa eliminar o medo, mas sim transformá-lo em clareza. E o segredo está na prática constante, a abhyasa, a prática do hábito com dedicação e entusiasmo. Então, nutrir um bom hábito na sua vida. E a chave é um envolvimento saudável, prazeroso e sem rigidez. E, se possível, desapegar-se do resultado. Concentrar-se no processo, em superar-se um pouco a cada dia e em sentir contentamento naquilo que aprende, em cada posição, em cada respiração, em cada exercício de meditação. Quando faz isso, os resultados superam em muito as expectativas iniciais. Bom, ainda podemos ver que o medo pode ser vencido com a força ou com a energia do coração. Não com uma força física ou de confronto, mas sim através da coragem como abertura e não como resistência. Vamos entender isso. A palavra coragem, que vem do latim do francês cœur, coração, significa originalmente agir com o coração inteiro a partir do centro vivo do ser. Que bonito isto! Coragem, então, não é a ausência de medo, mas sim a decisão de permanecer aberto mesmo diante dele. Observe. Você, quando sente medo, o seu peito se fecha, contrai. Certamente já observou isso. E quando sente a coragem, você abre o peito e ele expande. A coragem é então o antídoto que não destrói o medo, mas sim que o acolhe. A energia do coração ela é expansiva, é integradora e o medo só consegue dominar ali naquela região se essa energia estiver adormecida. Localizado no centro do peito, o Anahata Chakra é o ponto de equilíbrio do nosso sistema energético. É a ponte entre o corpo e o espírito, o lugar da compaixão e também do amor incondicional. Anahata do sânscrito significa não atingido ou intocado, simbolizando aqui a pureza que vive no nosso centro, intocada pelas experiências externas. Então, quando o medo nos domina, esse centro de energia se retrai, peito apertado, respiração curta, e quando abrimos o coração, e que podemos fazer através de respiração profunda, da aceitação e da ternura por nós mesmos, o fluxo de energia muda completamente. A coragem é então uma vibração que dissolve o medo. E você agora pode me perguntar: mas coragem não é valentia, dureza, heroísmo? Essa é uma tendência e está certa em parte, mas a coragem que realmente nos falta é aquela que nasce da gentileza, é dizer ao medo: ei, eu vejo-te, estás aqui,
mas não és quem eu sou. É permitir-se ver e sentir o medo sem se julgar, sem fugir. A autocompaixão, a ternura consigo mesmo. É aquilo que alimenta a verdadeira coragem. Ela transforma o medo em compreensão, em empatia e sabedoria. Imagine uma pequena flor que nasce num campo agitado pelo vento e pela chuva. Ela não controla a tempestade nem luta contra o vento, apenas permanece aberta, voltada para a luz, mesmo que tudo à volta pareça ameaçador. Essa flor é o Anahata Chakra em nós. A coragem é o movimento de continuar-se a abrir, mesmo quando o vento sopra forte. A flor não luta, a sua força está na suavidade. Assim é a coragem que nasce do coração, firme mas compassiva. Poderíamos então resumir assim: o medo vive na mente. Quando nós descemos para o coração, o medo transforma-se em ousadia. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de amar e ousar mesmo com o medo. Bom, o medo então não desaparece, já sabemos, mas transforma-se. Cada vez que você olha para ele, com o coração aberto, muda de forma. De sombra passa a guia, de ameaça passa para a sabedoria. O medo pode ser um portal e a coragem o seu passo, o amor, o coração desperto, é a travessia. Então, qual é o medo que você vai acolher com gentileza hoje? Deixe um comentário com a palavra coragem para ativar a sua jornada de transformação. E se você precisa de ferramentas práticas, de técnicas, não perca o próximo vídeo da série, a parte 2, onde eu lhe vou mostrar algumas posições do yoga que lhe podem ajudar a vencer o medo e ativar a coragem. Se este vídeo foi útil, deixe o seu like, subscreva o canal, compartilhe com quem acha que irá se beneficiar com ele. E agora eu vou lhe pedir mais uma coisa, que feche os seus olhos por 5 segundos, coloque a mão no seu peito, respire fundo e sinta já a coragem que mora aí. Beijo e até ao próximo vídeo.